Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer um pequeno estudo escrito pela irmã Ruth Garcia, Ruth Naves de Souza Garcia. Ela é especialista em educação inclusiva, graduada em educação cristã e história. Ela é professora aposentada e é coordenadora estadual da missão da Mulher Cristã em Missão lá de Goiânia, em Goiás. E ela escreveu um texto chamado O Serviço ao Próximo Glorifica a Deus. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Ruth, o que eu vou fazer, meus irmãos? Vou ler aqui o que ela escreveu. Vou ler a pequena porção do texto bíblico de hoje, que é Mateus 5, 14 e 16, e depois vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Lembrando que esse texto está no Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e oferece meditações baseadas no quê? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, só vou fazer aqui contar aquilo que eu entendi, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância que Tu dás no nosso apoio, no nosso amor, no nosso serviço ao próximo. Que nós possamos entender isso, Senhor, e que possamos trabalhar mais e mais para a Tua igreja, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para as pessoas que nos rodeiam, porque foi isso que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Perdoa-nos, Senhor, e que sejamos melhores em Teu nome. Amém. Bom, então nosso texto bíblico está lá em Mateus 5, versículo 14 até o 16, e diz assim: Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todas as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Então, nossas obras devem brilhar. Então, o versículo diz, o versículo 16 é o versículo que a irmã Ruth Garcia escolheu e diz assim, ó: Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, qual que é a ideia aqui? Esses versículos que nós lemos, eles foram falados, foram ditos por Jesus no Sermão da Montanha, né? Então, é um texto todo de Mateus 5, tá lá o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E lá Jesus fala o quê? Que nós somos, a luz do mundo. Puxa vida, isso é uma grande bênção, poder ser luz. Pois a luz, ela faz o quê? Ela desvela, ela mostra como as coisas realmente são, né? No escuro a gente apalpa, tem uma ideia do que pode ser aquilo, mas quando a luz chega, aí sim que nós vamos ver como realmente são as coisas. Até aconteceu uma história que algumas pessoas com deficiência visual que não enxergavam foram convidadas para descrever um elefante. Então, pegaram aquelas pessoas que não enxergavam e colocaram cada uma num ponto do local onde estava o elefante e cada um deles apalpou lá e depois foi contar como que era um elefante, que era um animal que eles nunca tinham visto. E aí perguntaram para o primeiro, como que é o elefante? Ele falou, o elefante é uma cabeça enorme que tem uma tromba. Mas é só isso? Ele falou, é só isso. E outro, o que é o elefante? O elefante é um bicho que tem patas enormes, assim, bem grandes. E que mais? Não, é isso que eu consegui saber do elefante. E o outro, o que é o elefante? O elefante é um ser que tem um rabo bem fino, eu pude tocar nele, é um rabo bem fino.
E o outro? Ah, é um animal que tem uma casca bem grossa. Enfim, todos eles estavam certos. Todos eles estavam certos. Porque cada um pôde enxergar através do tato, porque eles eram cegos, eles não enxergavam, aquela parte do todo, achando que aquele era o todo. Então, quando a gente não enxerga, a gente interpreta da forma que nós entendemos ser a verdade. Então, o que a palavra está dizendo? Nós somos a luz do mundo. Então, nós viemos para iluminar cada um daqueles cegos que diz como era um elefante. Se eles tivessem imediatamente podido enxergar, eles veriam um todo, porque a luz dá condições de você enxergar o todo, analisar e fazer as escolhas certas, né? Então, é uma grande bênção ser luz, porque ela mostra realmente as coisas como elas são. Então, quando Jesus diz pra gente, ó, você é a luz do mundo, isso significa o quê? Que a gente tem que fazer o que é certo. Porque se a gente vai iluminar, né? A luz de Jesus em nós deve brilhar. Não é a nossa luz, né? Não é o quanto eu sou maravilhosa, linda, importante. Não, não é isso que deve brilhar, mas é a luz de Jesus, que é a luz que se opõe às trevas. Então, quando a gente chega, o que era trevas, o que era do mal, o que era do inimigo, o que era de Satanás, deve, ó, se mandar, porque a luz chegou. Então, quando a gente anda com Jesus, automaticamente a gente vive na luz. Então, é aquela velha história, se você é termostato ou se você é termômetro, né? O termômetro, o que é? Aquele crente, aquele cristão que chega no lugar, as pessoas estão falando coisas maliciosas, coisas ruins, coisas maledicentes, e ele só mede a temperatura e continua ali naquele assunto. E o crente, o cristão, a pessoa que é termostato, ela chega naquele lugar, naquele ambiente onde estão conversando maledicências, falando palavrão, fazendo piadas maliciosas, e ela muda a temperatura. Quando chega o cristão, aquilo não pode ficar igual, entendeu? Se você realmente reflete a luz de Jesus. As pessoas ficam sem graças da continuidade naquele assunto. Então, é isso que é ser luz, é ser o termostato, é chegar e mudar o clima, porque a luz de Jesus chegou junto com você. Então, não dá, irmãos, para você chegar no lugar e nada mudar, porque se isso está acontecendo, é porque você não está refletindo a luz de Jesus. As pessoas precisam saber que a luz de Jesus chegou, para que as trevas, ó, possam ir embora. Então, Deus nos criou para a sua glória. E de que maneira eu e você, a gente pode glorificar a Deus diariamente na nossa vida? Bom, praticando boas obras. Né? Não são as boas obras que nos levarão para o céu, nos levarão a ficar com Jesus. Não é isso não. Porque o sacrifício de Jesus já foi feito na cruz. Ele morreu por nós, ó. Morreu, ressuscitou, está vivo e está disponível para todo aquele que nele crer, para que possa ter a vida eterna. Mas para que nós possamos glorificar a Deus, nós temos que fazer sim boas obras. Nós temos que servir o próximo. É assim que a nossa luz vai brilhar. Então, quando esse tipo de luz, a luz de Jesus brilha, ela mostra quem? Ela revela Deus. E quando as pessoas olham para a luz, elas vão exclamar: nossa, que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso você serve! Também quero servir esse tipo de Deus. É isso que nós temos que estar fazendo onde chegamos. A gente sabe que glorificamos o Senhor nos momentos de louvor no culto, orando, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente compartilha o Evangelho. Sim, tudo isso é muito importante. Mas esse tipo de ação não é o único jeito que a gente tem para glorificar a Deus. Você glorifica a Deus quando pratica boas obras. Eu aprendi assim, que o verdadeiro louvor é o sorriso, é a gratidão que você arranca do irmão quando você faz uma obra boa, né? Aquele irmão que está passando necessidade, você vai lá e você consegue doar uma cesta básica, uma roupa, comprar
um material escolar, aquele sorriso, aquele agradecimento que a pessoa tem, aquele é o verdadeiro louvor, né? Aquele é o louvor que você oferece para Deus. É aquele que você arranca do outro quando você pratica as boas obras que Jesus mandou você praticar. Então, Pedro diz para a gente viver entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles nos acusem de praticar o mal, eles possam observar as boas obras que a gente pratique e glorifiquem o Deus no dia da sua intervenção. Então, você vai lá em 1 Pedro 2,12 e lê assim, ó. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo, né? Então, o não cristão, aquele que não crê em Jesus, precisa identificar isso em nós. Então, a Bíblia nos ensina que boas obras são todas as coisas que a gente faz pelo bem do próximo e para a glória de Deus. Por isso, a gente tem que praticar boas obras, para que a nossa luz brilhe e o Senhor seja glorificado. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Que o Senhor Jesus brilhe em sua vida através do serviço ao próximo, certo? Bom, meus irmãos, eu termino aqui, ó, com o meu abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E olha só, que em 2022 você possa crer que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças, ó, renovadas. Temos que esperar no Senhor. Amém? Então eu termino aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.